Meninas, nesse vídeo eu vou fazer junto com vocês o passo a passo da técnica de extensão de cílios efeito delineado. Então fica até o final do vídeo e venha conhecer e aprender essa técnica. Eu sou a Larissa Costa e este é o canal Escola para Esteticistas, o canal de extensão de cílios mais completo do Brasil. Meninas, eu não vou enrolar muito porque a gente já tem um vídeo do efeito delineado aqui no canal, só que ao final do vídeo eu não trouxe a modelo pronta para vocês. Então fica até o final desse vídeo, que dessa vez eu não esqueci e trouxe a modelo pronta para vocês verem o resultado final. Lembrando que para vocês não perderem nenhum vídeo do canal, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo. Meninas, lembrando também que como eu tô sempre utilizando, em todas as minhas clientes, eu tô utilizando novamente os cílios da Erisson. Lembrando que eu tenho cupom de desconto, que é Larissa Desconto 10, e nas compras acima de R$200 o frete é grátis. Lá tem vários tamanhos, curvaturas, tem uma grande gama de opções para vocês. Então se você estiver precisando, corre lá. Nesse vídeo eu vou estar utilizando os cílios da Erisson com curvatura L. O efeito delineado só pode ser feito com a curvatura L. Não dá certo com outro tipo de curvatura. Então não tenta reproduzir com outro tipo de curvatura. Tem que ser a L. Então vamos lá. Meninas, então vamos lá. O primeiro passo, a gente vai começar como sempre, higienizando completamente os cílios. Os cílios tem que estar bem limpo, bem higienizado, completamente sem nenhum resíduo de sujeirinha. Por quê? Para a cola acoplar corretamente e durar o tempo que tem que durar, Então, a gente faz a misturinha, a loção higienizante, a misturinha de shampoo da Johnson com soro fisiológico no pump para fazer essa espuminha. E a gente higieniza toda a pálpebra e todos os cílios com a ajuda do pincel descartável. Aí, com a gaze e o soro fisiológico, a gente vem removendo toda essa loção higienizante que a gente utilizou para higienizar os cílios dela. Remove completamente, o shampoo da Johnson, não deixa nenhum resquício de shampoo. Então, a gente remove completamente com a gaze e também com a própria gaze, a outra parte da gaze, a gente já vem também ajudando a secar os fios, que também os fios precisam estar completamente secos para a gente começar a extensão. Então, a gente vem com um ventiladorzinho para os cílios ficarem completamente secos depois da gaze, A gente passou a gaze seca e depois veio com o ventiladorzinho secando todos os cílios dela para eles ficarem completamente secos, para a cola ela aderir aos cílios natural, Ela colar nos cílios natural e não ficar descolando, porque se tiver molhado os cílios natural dela, pode ser que a cola descole, dê falsa colagem, e não é isso que a gente quer. A gente quer, que ele cole corretamente para durar o tempo que é para durar, porque se der falsa colagem, ele vai cair rapidamente. Então, por isso que eu venho com o ventiladorzinho bastante tempo para deixar os cílios completamente secos, depois que a gente higienizou. Também, vocês vão perceber, que eu tô penteando bastante os cílios natural dela. Por quê? Para deixar eles bem separadinhos, bem alinhadinhos para a gente começar a fazer a extensão. Então, eu tô penteando bastante com um pentinho os cílios dela, deixando eles completamente alinhados, completamente separadinhos, porque quando a gente higieniza, os cílios ficam grudadinhos um no outro. Então, secando com o ventilador e penteando com a escovinha, eles ficam completamente separadinhos pra gente conseguir visualizar bem eles pra gente fazer a extensão de cílios, tá? Com a escovinha a gente faz movimentos de vai e vem, da esquerda pra direita, da direita pra esquerda e de baixo pra cima, da raiz dos cílios até a ponta dos cílios. Então a gente faz esses dois movimentos pra deixar eles alinhados e bem soltinhos. E depois eu gosto de, quando ela tiver com o olho aberto, separar bem os cílios de baixo dos cílios de cima para eles não ficarem enroscando. E o próximo passo, a gente vai isolar completamente e corretamente os cílios de baixo dos cílios de cima. O primeiro passo, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar 2 pedacinhos de fita transpore. O primeiro a gente vai colocar na diagonal, dessa forma que eu fiz, do canto interno até o meio do olho dela. E o segundo pedacinho de fita, a gente vai colocar na diagonal, do canto externo até o meio do olho dela também. Percebam que os cílios dela inferiores ficaram completamente dentro das fitas transpore, não tem nenhum para fora. E é isso que a gente precisa, que nenhum fique para fora para não grudar nos cílios de cima na hora que a gente for colocar a extensão de cílios.
E por cima deles, a gente vem com o pad. O pad pode até um pouquinho para baixo da fita, igual eu coloquei. Por quê? Porque ele não tá fazendo a função de separar os cílios, né? Ele só tá fazendo a função pra gente conseguir desenhar o mapping e segurar as fitas também no lugar. Por isso que em cima do pad a gente coloca, eu coloquei 2 pedacinhos de fita transpore, um puxando para baixo o pad e um puxando para lateral, porque aí a gente, se ela falar ou se mexer, o pad não entra para dentro do olho dela. Então agora eu vou desenhar o mapping. Como a gente tá fazendo o efeito delineado, né? A gente tem que fazer o mapping gatinho para essa técnica. Então, no finalzinho do olho dela, eu vou diminuir o número do tamanho que eu vou usar maior, né? Que é o tamanho predominante, que eu vou utilizar o tamanho 13. Então, eu vou diminuir um tamanho. Então, no finalzinho do olho dela, eu vou utilizar o tamanho 12 na curvatura L. Lembrando que esse finalzinho, ele precisa ser bem fininho, é somente alguns fios, só para fazer a finalização, tá? Aí do lado, eu vou utilizar o tamanho 13 na curvatura L. Aí do lado, né, eu tô falando vindo de fora para dentro do olho dela. Do lado eu vou utilizar o tamanho 12 na curvatura L. Aí do lado eu vou utilizar o tamanho 11 na curvatura L. Do lado eu vou utilizar o 10 na curvatura L. E no comecinho do olho dela, percebam que a gente vai usar uma curvatura diferente. A gente vai utilizar o tamanho 9 e o tamanho 8 na curvatura C. Por que isso? Porque esse é o efeito delineado. O comecinho do olho, a gente utiliza uma curvatura diferente, uma curvatura um pouquinho mais curva, né? Que a C ela é um pouco mais curva do que a L. A L já é um pouco mais reta. Então, para causar esse efeito de delineador, a gente tem que utilizar 2 tipos de curvatura. A curvatura C no comecinho do olho e no restante do olho a gente utiliza a curvatura L para fazer esse efeito delineado, né? Para ficar aquele efeito de delineado gatinho, né? Que a gente chama. Então, meninas, lembrando que essa técnica ela é um volume russo, então eu tô utilizando fãs 5D. Por quê? Porque eu tô utilizando a espessura 0.07, então a gente monta fãs até com 5 fios. Então eu tô utilizando 5 fios aqui em cada fã, e porque eu tô utilizando a espessura 0.07. E aí, para fazer o efeito delineado, a gente utiliza esses 2 tipos de curvatura, a C e a L. A C ela é um pouco mais curvada, então a gente usa no comecinho do olho, e no restante do olho a gente usa a L, que ela tem a curva, só que depois ela fica reta, completamente reta. Então, isso que vai causar o efeito delineado, né? O efeito gatinho. Então, por mais que a curvatura L seja uma curvatura diferente, né? Não tão fácil de achar no mercado, ela é a mesma espessura, né? A 0.07, que é a espessura mais comum para fazer volume russo. Então, o peso vai ser o mesmo de um volume russo de curvatura C, curvatura D, curvatura L. Então, como o peso é o mesmo, a gente segue aquela linha de que 0.07 na espessura, a gente utiliza até 5 fios, ou seja, 5D. E aí, então, é só a gente ir montando os fãs como se fosse qualquer tipo de curvatura que vocês já tenham trabalhado, né? A curvatura C, a curvatura D, a curvatura L é a mesma coisa, só a gente precisa abrir os fãs e colar corretamente. Então, isso é igual a todas as técnicas que eu já mostrei aqui no canal para vocês. A gente vai isolar o fio, naquele fio que você isolou, você vai colar o fã, respeitando o distanciamento da pálpebra, né, de 0.5 até 1,5 mm longe da pálpebra para não encostar na pele, é somente nos próprios fios naturais, nunca direto na pele. Então, a gente, respeitando o distanciamento e isolando de forma correta, a gente cola o fã naquele fio natural que a gente isolou. Então, a mesma coisa das demais técnicas, isolou, pegou o fã, montou o fã. É só aplicar no fio natural, respeitando o distanciamento e colando somente naquele fio. Lembre-se que não pode colar em mais de um fio natural, é somente em um. Por quê? Para não cair aquele fio, né? Porque um fio tá numa fase diferente do fio do lado.
Então, se você colar em 2 fios, pode ser que o outro fio que você não queria colar e colou sem querer, ele possa cair antes do que era para ele cair, e não é isso que a gente quer. A gente quer fazer uma extensão de cílios bem feita, bonita e com qualidade, lógico, para a gente atender os clientes da forma correta. Então, a gente vai fazendo isso. Isola, cola no fio natural, espera o tempo da cola e solta. A gente vai fazendo isso em todos os fios naturais, lembrando sempre que a gente só não faz nos baby lashes, né, que são os fios pequenos, os fios que estão na fase anágena, que eles não têm sustentação suficiente para receber a extensão de cílios, então nesses a gente não coloca a extensão, a gente somente coloca nos demais, e aí a gente cola em todos. E façam da forma que eu sempre explico para vocês, meninas, principalmente quem é iniciante. Cola um fio no tamanho 13, um no tamanho 10, um no tamanho 12, depois vai pro 8, cola intercalado. Por quê? Para você não colar no amiguinho do lado, para não acontecer, igual eu expliquei para vocês, daquele fio cair antes do que era para ele cair. Então, para não acontecer isso, né, porque pode acontecer, não é todas as vezes que acontece, mas isso pode acontecer. Para isso não acontecer, para evitar que isso aconteça, o que a gente faz? Cola intercalado. Um no tamanho 11, um no tamanho 8, depois volta pro 12, depois vai pro 10, depois vai pro 13 e assim por diante. Cola de forma intercalada para não acontecer de colar no amiguinho do lado. E se caso acontecer de colar, o que vocês fazem? Descola. Pega com as 2 pinças, né, que a gente sempre trabalha com 2 pinças, uma de isolamento e uma de precisão para montar os fãs. Pega e desgruda o que colou. Então, desgruda, põe um pro lado, um pro outro e desgruda para ele não ficar grudado, porque não pode ficar grudado, tá? Meninas, sempre muito importante, vão penteando os cílios dela conforme você for colocando a extensão, principalmente para quem é iniciante, né? Para você ver se algum deu falsa colagem. Então, sempre bom pentear os cílios dela fazendo no meio da extensão, porque se deu falsa colagem, você já descarta aqueles cílios que descolou, né? Porque ele não estava colado corretamente, porque se ele tivesse colado corretamente, ele não sairia na escovinha. Então, se ele saiu na escovinha, é porque ele deu falsa colagem. Aí você descarta aqueles cílios que deu falsa colagem, faz um novo fã e aplica novamente, tá? Então, é sempre muito importante você escovar os cílios antes, durante e depois da extensão, tá bom? Meninas, lembrando também que essa numeração que eu utilizei é pro tamanho dos cílios dela, tá? Os cílios dela são já uns cílios grandes, o cílios natural bem grande, então por isso que eu usei o tamanho predominante como tamanho 13. E eu fui diminuindo, né, pro canto interno do olho até chegar no 8. E no finalzinho eu diminuí o 12 pro tamanho 12, por quê? Porque o tamanho maior, né, o tamanho predominante, eu utilizei o tamanho 13, mas esse daqui é um exemplo, eu tô usando na minha modelo esses cílios, né, fazendo essa numeração de cílios, mas você precisa ver a modelo, né, que você vai estar fazendo no dia, qual o tamanho dos cílios dela. Ah, Larissa, os cílios dela é pequeno, posso utilizar como tamanho maior até o 11 só? Pode, não tem problema. Aqui eu desenhei esse mapping porque os cílios da minha modelo é grande e é comprido, né? E eu tô utilizando até o 13 por esse motivo, mas aqui é um exemplo, né? Eu desenhei o mapping para vocês, para usar como exemplo. Mas você pode usar outros tamanhos. Posso usar até o 14? Pode. Posso usar até o 12? Pode. E assim por diante. Lembrando só que é sempre muito bom
a gente fazer o comecinho do olho com tamanhos menores. Então eu sempre gosto de começar o olho com tamanho 8, tamanho 9. Pra ficar, porque o começo do olho, os cílios são menores, né? Então fica mais bonito visualmente e os cílios duram mais, né? Porque se você colocar uns cílios muito grande e os cílios natural da sua cliente no começo do olho é muito pequenininho, ele não vai durar. Então por isso que a gente sempre começa com tamanhos menores, 8, 9, tá bom? Meninas, uma dúvida que vocês possam ter é tipo, Larissa, mas e eu posso usar outras curvaturas? Meninas, não. Para fazer o efeito delineado, para ficar esse efeito gatinho, esse efeito de delineador, né? Precisa ser essas curvaturas, a C e depois a L. Por quê? No comecinho a gente utiliza a C porque ela é curvada, só que não tão curvada quanto a D. Então, para dar uma continuidade aos cílios, né, não ficar diferente que você utilizou duas curvaturas, precisa dessa curvatura C no comecinho do olho e depois fazer a finalização com a curvatura L. Então, para fazer o efeito delineado, para fazer o efeito gatinho, né, de delineador, vocês precisam utilizar essas duas curvaturas, principalmente a L. É muito importante utilizar a curvatura L para fazer esse efeito, porque se você utilizar qualquer outra curvatura, não vai dar esse efeito, tá? Então, meninas, agora eu tô vindo com o ventiladorzinho, porque lembre-se que eu falei pra vocês, é muito importante a extensão de cílios estar completamente seca. Então, tanto antes de começar a extensão, né, a gente secou bastante com o ventiladorzinho, quanto depois que a gente finaliza a extensão, antes da gente tirar o pad, antes da gente pedir para modelo ou para cliente, né, abrir o olho, a gente seca completamente a extensão com o ventiladorzinho. Para quê? Para deixar a cola completamente seca, para assim ela conseguir abrir o olho, né, e a gente vê como ficou o resultado. Então, precisa estar com a cola completamente seca. Então, por isso a gente seca completamente os cílios dela antes da gente tirar o pad e pedir para ela abrir o olho, tá? Percebam, meninas, que eu pego o ventiladorzinho dos dois lados do olho, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora do olho, para secar completamente mesmo os cílios, deixar eles completamente secos. Então, seca um pouco do lado de dentro, seca um pouco do lado de fora, deixa eles completamente secos. Por isso que eu fico mudando a posição do ventiladorzinho, para secar todos os cílios completamente. E com o ventiladorzinho ainda ligado, eu venho com a escovinha, penteando todos os cílios, vendo se nenhum deles deu falsa colagem. Não, ó, percebam que nenhum sai na escovinha, e eu penteio todos eles para ver se deu falsa colagem, se algum não colou, que daí eu vou voltar e vou colar de novo, e para deixar eles alinhados e separadinhos, né? Isso também ajuda a ver se nenhum grudou um no outro. Então, é muito importante tanto secar quanto pentear eles. Aí agora eu vou dar uma olhadinha se algum colou no pad. Não, nenhum colou no pad, então eu vou dar mais uma penteadinha neles pra gente começar a tirar as fitas. Então eu tiro a fita, a transpore, que eu coloquei na lateral, tiro o pad, tiro a fita transpore que eu coloquei embaixo do pad, e agora eu vou retirar a fita micropore que eu tinha colocado para separar os cílios de baixo dos de cima antes do pad. Tira com cuidado, com muita cautela, né, para não grudar os cílios de baixo na fita. Aí eu tiro agora a próxima fita, só tirar com cuidado, sem, né, puxar de uma vez a fita. Ela sai super fácil e não machuca o olho da cliente. Então esse é o resultado final. Meninas, então, o que vocês acharam? Gostaram da técnica? Me conta aqui nos comentários.
E lembrando que para quem quer entrar na profissão do mundo da extensão de cílios, o link do meu curso tá aqui na descrição. Corre lá, aproveita. Somos quase 1000 alunas em vários países, não só aqui no Brasil, e o curso é muito completo, do básico até o avançado. Você aprende tudo, tem certificado, tem apostila, tem suporte, tá bem completo. Eu te garanto que se você se dedicar, assistir às aulas, treinar, em uma semana você vai estar atendendo a sua primeira cliente. Corre lá e garante sua vaga. Um beijo!